Nessa aula, eu vou te falar sobre a reserva de emergência. Ela é extremamente importante para você dar os primeiros passos na hora de investir. Não negligencie isso, tá? É extremamente importante. Aqui nessa aula, você vai aprender a calcular o quanto você precisa para ter a sua reserva de emergência formada e onde você vai deixar ela investida. Então, a primeira coisa que eu trouxe aqui é que você vai ter que anotar todos os seus gastos. É papel e caneta, bunda na cadeira e escreve tudo que você gasta por mês. Mas é para escrever tudo, hein? Não é para deixar faltar nada. Então vai lá. Eu trouxe um exemplo meu, prático, o quanto que, por exemplo, eu teria que ter numa reserva de emergência. E eu vou te mostrar aqui, ó. Eu coloquei para você. Plano de saúde, R$240. Spotify, R$30. Amazon Prime, R$10. Gasolina, R$300. Sei que você provavelmente vai gastar muito mais em gasolina porque está bem salgada e eu sei. Alimentação, R$1.000. Daí a gente chega nesse valor de 1.580. Daí vão ter influencers aí, outras pessoas que vão falar que você vai precisar de uma reserva de emergência de 3 meses, outros vão falar de 6 meses e alguns até de 1 ano. Eu vou te dar o meu caso, que por exemplo, eu poderia ter uma reserva de 3 meses, por quê? Porque eu não tenho filho, eu não tenho ninguém que depende de mim, eu tenho um contrato aqui com o meu time, eu renovei o contrato agora, então isso aí me dá uma certa estabilidade, porque estabilidade a gente sabe que não existe. Ainda mais se tratando nesse meio do esporte. Mas agora, por exemplo, assim, você tem filhos, você tem pessoas que dependem de você. O ideal seria de 6 meses até 1 ano de reserva de emergência. Então isso aí é muito particular, vai depender do seu momento de vida. Eu coloquei aqui, ó. Se eu quisesse ter uma reserva de emergência de 3 meses, eu precisaria de 4.740. Agora, no caso de 6 meses, eu precisaria ter um pouco mais de R$9.000. E no caso de 12 meses, R$18.000. Mais de R$18.000 investidos. Então, isso aí é uma coisa extremamente importante você ter essa reserva de emergência. Por quê? Porque é um dinheiro para o imprevisto. Mas que tipo de imprevisto você está falando? Pô, perdi o emprego, eu precisei dar dinheiro para algum familiar que ficou doente, esses tipos de coisas que a gente está sujeito a isso. Imprevistos acontecem, mas eles podem ser previstos. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Na pandemia, se eu não tivesse uma reserva de emergência, talvez eu teria que ter vendido todos os meus investimentos. E na época da pandemia, os investimentos caíram drasticamente, caíram demais. Então, se naquele momento eu não tivesse uma reserva de emergência para estar tranquilo, talvez eu teria tomado decisões erradas com o meu dinheiro. E naquele momento da pandemia, que a gente não se dá para falar se passou ou não passou, eu teria tomado péssimas escolhas. E pelo contrário, eu fiz boas escolhas naquele momento porque eu tinha uma reserva de emergência e isso me deu uma tranquilidade, entendeu? Por isso que é importantíssimo. Depois eu vou te mostrar esse triângulo aqui que eu trouxe, que a reserva de emergência você vai ter que abrir mão de uma rentabilidade, não vai poder correr risco com o dinheiro e vai ter que ter uma liquidez imediata. Liquidez, toda vez que eu falar liquidez, quanto tempo o seu dinheiro, o seu investimento, ele demora para se transformar em dinheiro, entendeu? Então, por exemplo, liquidez imediata é aquele dinheiro que você precisa na hora, já transformou em dinheiro, entendeu? Mais para frente, você vai ver que esse triângulo vai ser um comparativo de investimento. No caso das ações, você vai ter que correr um pouco mais de risco, e de consequência a liquidez vai ser menor, mas a rentabilidade tem que ser maior, entendeu? Você nunca vai ter essas 3 coisas no mesmo investimento. Então esse triângulo é muito importante para você entender depois os tipos de investimento. E por último aqui,
Eu já sei que você deve estar pensando, tá bom, entendi. Agora onde eu vou deixar minha reserva de emergência? No momento que eu gravo esse vídeo para você, se você ainda tem dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro para a inflação. Eu vou te mostrar que tem lugares melhores que a poupança, que você precisa tirar esse dinheiro de uma vez por todas, dessa poupança. Existem hoje, por exemplo, o Nubank, que tem aquela conta remunerada, que você deixa lá, rende 100% do CDI, que hoje está rendendo mais de 12% ao ano, e sem risco. O que é o risco ali? O risco é o Nubank falir, entendeu? E mesmo assim você tem o FGC que garante um investimento até 250 mil. Então, venhamos e convenhamos que é bem tranquilo você deixar lá. Existem outros, como o Banco Inter, eu procurei aqui também aquele, acho que chama IT, do Banco Itaú, que são lugares bons para você deixar. Tem até o PicPay, para você deixar, por exemplo, uma reserva de emergência. Eu coloquei aqui, em asterisco, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic também é um ótimo lugar para você deixar a sua reserva de emergência. Mas você tem que estar ciente que a liquidez é D+1. O que é isso? Que, por exemplo, assim, eu precisei resgatar o dinheiro do Tesouro Selic, eu peço hoje para receber amanhã. Caso eu peço o dinheiro numa sexta-feira, ele vai entrar numa segunda-feira. Então você tem que estar ciente disso. Porque a reserva de emergência, às vezes, você precisa de um sábado à noite, na madrugada, alguma coisa num domingo também. Então você tem que estar ciente disso. É um bom lugar para você deixar a sua reserva de emergência, desde que você saiba dessa informação. Então eu espero de uma vez por todas que você tenha entendido a importância da reserva de emergência e não negligencie isso. Isso é extremamente importante, beleza? Nos vemos na próxima aula